Queridos irmãos, hoje nós iremos aprender alguns princípios ainda sobre a oração. Nós estamos já estudando, nessa última parte do catecismo e, graças a Deus, nós estamos chegando perto de concluir as pregações catequéticas. Eu louvo a Deus porque esse ano nós conseguimos fazer isso de maneira tranquila, sem interromper nada, mas manter isso. Isso está registrado no canal da igreja, para mim isso é muito bom. É um motivo de muita alegria, para que mais pessoas também possam ouvir a pregação da palavra de Deus. Isso é muito importante. E nós temos sido guiados pelo Senhor, tanto na compreensão das nossas fraquezas, dos nossos pecados e miséria, como também na obra redentora de Jesus Cristo por nossas vidas, aprendendo até detalhes dessa obra e aplicações em nossas vidas. E por fim estamos aprendendo a importância dos 10 mandamentos e agora da oração. A oração é algo importantíssimo demais na vida do cristão e deve ser algo realmente que o cristão tem que abraçar de todo o coração e usar essa ferramenta maravilhosa, essa bênção pactual que Deus deu à igreja, de nós podermos orar ao Deus Todo-Poderoso que fez aliança conosco por meio de Jesus Cristo. A oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, como nós conhecemos, ela está organizada de uma maneira tão bem elaborada, como Cristo deu de maneira proposital para os seus discípulos, que nós podemos perceber na oração princípios de adoração, culto pessoal. Na oração nós aprendemos sobre princípios dos mandamentos, de gratidão, de reconhecimento da soberania e providência de Deus. Nós aprendemos tudo isso na oração do Pai Nosso. Inclusive a reconhecer ao final, que nós pedimos a Deus essas coisas porque dele é o reino, o poder e a glória. Então a oração do Senhor Jesus Cristo, ela é de fato muito rica e tem um propósito de ensinar e guiar os seus discípulos, a sua igreja, na compreensão da profundidade de que é a oração. Como nós podemos desfrutar disso? Aprendemos inicialmente, então, sobre a majestade de Deus, sobre a nossa filiação por meio de Jesus Cristo. Então aprendemos a temer a Deus, reconhecendo que Ele é outro, completamente outro, de outra categoria, é Deus, e nós somos todos criaturas. E ao mesmo tempo que temos a bênção de podermos olhar para Ele e pela fé em Jesus Cristo falar Pai Nosso. Não Pai meu, mas Pai Nosso. Porque Deus é Deus de um povo. Não é de um indivíduo. Deus se relaciona com o povo. E é por isso que isso nos ensina a falar Pai Nosso. Ao entrarmos então na presença de Deus pela fé, nós temos essa bênção maravilhosa. Algumas perguntas então, irmãos, têm que ser feitas acerca disso. Quais as prioridades de nossa oração? Porque Jesus Cristo nos ensina a entrar na presença de Deus em oração, mas agora Ele começa a falar sobre petições. O que nós pedimos a Deus? A oração serve para você também pedir coisas a Deus. Você ora pedindo ao Senhor por alguma coisa que seja ligada à palavra, ao que Ele revela. Então, o questionamento aqui é: quais são as prioridades de nossa oração? O que nós dizemos a Deus, quando entramos em Sua presença? O que para nós é mais importante em nossa oração? Nós podemos pedir de tudo o que é necessário para a nossa vida, tanto para o nosso corpo como para a nossa alma. Nós precisamos daquilo que é necessidade. Então nós oramos a Deus pedindo a Ele alimento, pedindo a Ele emprego, pedindo a Ele que melhore a política do país, que Deus tenha misericórdia dos magistrados e use-os para promover a justiça. Nós temos que orar por isso. Orar para que Deus preserve a igreja intacta e que haja liberdade para a pregação do Evangelho. Orar para que famílias na igreja que têm passado por dificuldade possam ser supridas, irmãos que não têm emprego possam arrumar empregos. Nós precisamos orar por isso. Orar por pessoas na igreja que estão doentes. Tudo isso aí faz parte dessas petições da oração. Mas Cristo aqui quer falar algo que tem a ver com a primeira petição. Qual é a primeira coisa que nós pedimos a Deus? E isso mostra a importância dessa petição. O sermão de hoje, de hoje de manhã, tem o seguinte tema: santificando o nome de Deus. E é justamente sobre isso que Cristo fala. Só ressaltando o texto do Salmo 96, versos 7 a 9, Eric já leu todo o texto, mas versos 7 a 9 diz bem assim: dai ao Senhor a famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferenda e entrai nos seus átrios, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele toda a terra. A primeira parte, então, do ensino de Cristo na oração do Pai Nosso para seus discípulos é que Cristo dá ênfase aos mandamentos. Cristo inicia essa oração, depois de ensinar como entrar na presença de Deus, reconhecendo essa filiação pactual por meio dele, Ele nos ensina justamente sobre aquilo que é prioridade nessa oração.
O que nós devemos pedir, não é, como prioridade em nossas vidas? E ele fala justamente sobre santificado seja o teu nome. Essa é a primeira petição. Isso é uma petição na oração que Cristo ensina. Que o nome do Senhor seja santificado. Cristo está dando ênfase nos mandamentos aqui. Mas qual é o mandamento específico que Cristo está ensinando na oração do Pai Nosso? O terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Cristo está exaltando a santidade, a boa fama do nome de Deus. Toda a terra está cheia da glória do Senhor. O nome do Senhor está sobre tudo. E Cristo começa essa oração ensinando sobre a primeira petição como prioridade, que nós devemos reconhecer a santidade do Senhor. Devemos dar a glória devida ao seu nome. Por isso que isso está no topo da oração e não no final. Nós começamos reconhecendo que Deus é santo, reconhecendo que Ele é totalmente outro, reconhecendo que Ele tem que ser honrado, reverenciado, reconhecendo que nós entramos na presença do Senhor com temor, com alegria de salvação, mas com temor, com respeito diante dEle, reconhecendo a sua santidade. É por isso mesmo que nós temos que atentar para isso, irmãos. Hoje, quando nós olhamos para o cristianismo moderno, nós não podemos analisar muito bem, no sentido geral, o cristianismo moderno como um bom exemplo de reverência a Deus. As pessoas, muitas vezes, quando olham para a vida cristã, a vida de culto, elas se esquecem de que elas estão prestando um serviço ao Senhor, ao Deus que é santo, aquele que é rodeado por seres celestiais santos que Ele criou, não é? E as pessoas, às vezes, esquecem disso, ou então não sabem disso. E diante de um culto solene, quando nós somos elevados espiritualmente à presença de Deus, não é? Por meio de Jesus Cristo, as pessoas não se ligam nisso, não é? Não sabem disso muitas vezes e, infelizmente, acabam fazendo do culto uma verdadeira bagunça, um desrespeito muito grande. Até mesmo a maneira de orar. Embora nós tenhamos liberdade de orar, não é, de maneira um pouco mais tranquila, sem formalidade, porque não é culto solene, no sentido da sua oração particular, ainda assim, nós não podemos nos esquecer, não é, com quem estamos falando. Estamos falando com Deus. Cristo nos aproximou dele. É ainda mais motivo para temor. O povo da antiga aliança estava distante de Deus. O que eles tinham ali, e eles encaravam como sendo Deus, a manifestação dele, eram símbolos. Era um templo feito por mãos humanas, não é? Era um tabernáculo escondido só para o sumo sacerdote poder entrar, não é? A Arca da Aliança. Eles estavam afastados, eles não podiam chegar à presença de Deus. Mas agora em Cristo Ele está dizendo, orem em meu nome, e o Pai ouve vocês. Então nós estamos entrando na presença do Deus Todo-Poderoso, aquele que é santo. Aquele que mostra a sua santidade pelas revelações do céu que a Escritura nos traz, como também mostrou a sua santidade no mundo, punindo os homens, punindo aqueles que não respeitavam o Senhor. Então, essa é a razão do porquê Cristo dá ênfase no início da oração ao terceiro mandamento. A oração que Cristo nos ensina é completamente ligada, nesse sentido, aos princípios dos mandamentos. Veja como isso é importante para nós. Algumas pessoas sempre, quando olham para o Novo Testamento, para Cristo, querem tentar de alguma forma afastar a pessoa do Senhor Jesus Cristo da lei, dos mandamentos. Isso é um erro terrível. Muito pelo contrário, antes ele ensina como guardar a lei de verdade. Não é? A exigência de ser de todo o coração. Ele fala justamente sobre isso. E aqui na oração que ele ensina a seus discípulos, ele dá ênfase justamente aos mandamentos. Aquilo que era tão valorizado no passado, na antiga aliança, ele mostra na oração do Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. Essa é a primeira petição. É um pedido para que nós não cometamos o mesmo erro que Israel cometeu no passado. Israel blasfemou o nome de Deus. Israel não se importou com o terceiro mandamento. Simplesmente zombaram do nome do Senhor. E a alerta que nós vemos aqui, do ensino, é o que está em Hebreus 3, verso 7 e 8, quando nós lemos, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação no dia da tentação no deserto. No capítulo 3 de Hebreus, não é? O que está antecedendo esse capítulo 4, que tem um assunto bem peculiar sobre a desobediência do povo e como Deus sonda a intenção do coração do povo, não é? O capítulo 3 faz essa exposição de como o povo aborreceu o Senhor. De como eles não creram na palavra de Deus. De como eles, apesar de verem milagres e de serem sustentados durante 40 anos, vendo as obras de Deus, eles não
creram, a ira de Deus se acendeu contra eles e eles não entraram no descanso do Senhor. Foram mortos na terra, destruídos porque não creram no Senhor. Não honravam o nome de Deus. Receberam os mandamentos, mas fizeram pouco. Não se importaram. E nós somos chamados a atenção para isso, irmãos. Eles não levaram então em conta o nome do Senhor. E Cristo dá essa ênfase inicial na oração para mostrar a importância do mandamento. Na antiga aliança, o que nós lemos, por exemplo, em Levítico 24, verso 16, sobre o terceiro mandamento? O Senhor diz: e aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Veja a seriedade. Cristo começa a oração com isso. Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. É por isso que em nosso catecismo, não é? Nós vamos ler a pergunta e resposta do Dia do Senhor 47, mas para lembrar a pergunta e resposta do Dia do Senhor 36, a pergunta 100, diz bem assim: será que blasfemar o nome de Deus por juramentos e maldições é um pecado tão grande que Deus se ira também contra aqueles que não impedem nem proíbem isso tanto quanto podem? Será que Deus se importa tanto assim com o nome dele? Será que Deus ele quer de fato honrar tanto o nome dele assim, a ponto de punir com morte, como ele ordenou na lei? Será que realmente é isso? O catecismo diz bem assim: certamente que sim, porque nenhum pecado é maior nem provoca mais a ira de Deus do que blasfemar o seu nome. É por isso que ele ordenou que esse pecado fosse punido com a morte. O Senhor verdadeiramente se irava quando as pessoas não honravam o seu nome. Tudo que o povo de Deus faz é em nome dele. Então o pecado do povo de Deus, muitas vezes no passado, o pecado de Israel, não é, que eles cometiam com idolatria, com um monte de outras coisas, era desonrando o nome de Deus. Como é que fica o nome do Senhor? Quando ele chegava em outras nações e os ímpios perguntavam: e o seu Deus onde está? É esse o povo do Senhor que ele libertou da terra do Egito? Veja, eles são como nós aqui. Eles se submetem à idolatria, eles abandonaram. Que Deus é esse tão poderoso e fiel que os libertou no passado e agora esse mesmo povo esqueceu desse Deus? Que Deus é esse? Então o pecado do povo era o tempo todo blasfemar contra o nome de Deus. E é por isso que Cristo inicia dizendo para seus discípulos: a primeira coisa que vocês têm que pedir diante do Senhor é que o nome dele seja santificado. Senhor, santificado seja o teu nome. No Dia do Senhor 47, só tem uma pergunta e resposta. Diz bem assim: qual é a primeira petição? Santificado seja o teu nome. Isto é, que nos concedas, antes de tudo, que possamos te conhecer de maneira correta e que te santifiquemos, glorifiquemos e louvemos em todas as tuas obras, nas quais brilham o teu poder infinito, sabedoria, bondade, justiça, misericórdia e verdade. Também que nos concedas que dirijamos toda a nossa vida, pensamentos, palavras e ações, de tal maneira que o teu nome não seja blasfemado por nossa causa, mas que seja sempre honrado e glorificado. É isso. Esse é o ensinamento. Não é? É isso que é a primeira petição. E Cristo coloca no topo de sua oração, justamente para fortalecer isso no coração de seus discípulos. Esse é um ensino para a igreja do Novo Testamento. Jesus então nos ensina, irmãos, a pedir isso, porque nós precisamos. Essa consciência que Cristo gera em seus discípulos, eles eram israelitas. Eles conheciam muito bem a história do seu próprio povo, de como Israel no passado desonrou o nome do Senhor. Eles sabiam o que Israel tinha cometido. Então Deus, não é, ali estava ensinando a eles, os fazendo lembrar disso. Olha o que Israel cometeu, não sejam como eles. Vocês não podem cometer o mesmo erro. Por isso reconheçam a vida de vocês, não é, que isso deve ser prioridade. Que Deus conceda a vocês a bênção de poder santificá-lo, de não errar como os israelitas erraram no passado, para que antes ele seja honrado no meio de vocês, por meio da vida de vocês. Essa não é uma petição piedosa de que nós temos que reconhecer que somos fracos. Veja, a oração de Cristo não refere-se a pedirmos a Deus coisa que temos necessidade. Nós pedimos aquilo que nós precisamos e reconhecemos que tudo que precisamos vem dele. Jesus ensina a pedir que o nome de Deus seja santificado. Por quê? Justamente porque nós precisamos santificar o nome de Deus e nós não temos a condição em nossa própria natureza de fazê-lo.
Se Deus nos entrega a sorte, se Ele não nos ordena mandamento, nós não honramos o nome de Deus. Nós pensamos primeiro em nós mesmos. Primeiro a nossa carne, o nosso ego. Primeiro aquilo que nós intentamos fazer, depois Deus. E Cristo mostra isso como uma necessidade para a igreja. Vocês são um povo santo do Senhor. Vocês não podem viver de maneira que o nome de Deus seja desonrado. A vida de vocês precisa glorificar o nome do Senhor. O nome dele tem que ser conhecido como santo. Ele tem que ser santificado e vocês, na vida de vocês, a igreja é que demonstra isso na sua maneira de viver. Por isso é uma oração tão necessária. Pare para pensar, se cada atitude que nós temos, cada atitude errada, às vezes pecaminosa, ou atitudes de omissão, maneiras de agir no mundo que não coadunam com a verdadeira fé, se isso muitas vezes não traz vergonha ao Evangelho. A gente não está preocupado com o que vão pensar do indivíduo. A gente está preocupado se o que pensa do indivíduo não vai fazer as pessoas pensarem mal sobre Deus. Não vai fazer com que as pessoas zombem do nome de Deus. E façam como os ímpios fazem geralmente. E o teu Deus, onde está? Mas que Deus é esse? A nossa preocupação é essa. Não é se o indivíduo vai olhar para mim como uma pessoa e ver que eu estou errado. Eu sou um pecador como qualquer pessoa. O ponto não é esse não. A atenção não é para mim, indivíduo. Não é para eu. Não é? Mas é para o Senhor. A minha preocupação tem que ser que o nome dele seja honrado. E temos que manifestar isso em nossa vida para que isso aconteça de verdade. É isso que o Senhor está ensinando. Essa petição, ela reflete justamente a transformação operada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos santifica e na santificação do seu povo, Deus é santificado. É justamente porque Deus opera no coração da igreja, no coração do seu povo, que nós vamos sendo transformados dia após dia, moldados à imagem de Cristo, e então, cada vez mais, cada dia mais, um passo que nós damos em direção a Cristo, e isso cada vez mais vai honrando o nome do Senhor. Um cristão, ele está numa comunidade, porque na comunidade Deus vai abençoar a vida dele com outros irmãos, para que ele cresça, para que ele desenvolva na sua vida cristã. Não é para ele ficar estagnado, parado, sem avançar na sua vida cristã, mas é para que ele amadureça, para que a cada dia mais ele torne-se mais santo na sua vida, na sua prática, que ele aprenda hoje que ele não deveria fazer certas coisas e que amanhã ele vença isso pela fé e com isso obedecer ao Senhor. Mas amanhã haverá outros erros. Nós somos assim e erraremos a vida toda enquanto Cristo não vier. Mas dia após dia, nós precisamos vencer e lutar contra a nossa carne de verdade. Não é? Para que Cristo seja honrado, para que o Senhor Deus seja honrado de verdade, seja santificado. Então, nossa oração sincera, diante dessa petição maravilhosa que isso nos ensina, o princípio aqui é que Deus nos conceda a bênção, o prazer, a honra de podermos santificá-lo no mundo. De com nossa própria vida, quando o mundo olhar para nós como igreja, eles possam ver as nossas boas obras e glorificar o nosso Pai que está nos céus. Essa é a razão. Por isso, Cristo coloca isso no topo de sua oração, para ensinar esse princípio aos seus discípulos. Cristo também nos ensina com isso, irmãos, porque dando ênfase ao terceiro mandamento, ao nome de Deus, a darmos a glória devida ao seu nome, ele quer falar justamente sobre a honra do nome de Deus, a glória do nome de Deus. Talvez para algumas pessoas a questão do nome de Deus não seja uma coisa tão importante, mas veja, o seu nome é a sua boa fama em toda a terra. Quando o povo de Deus prevalece, isso é atribuído ao povo. É o povo? Não, irmãos. É a Deus. Tudo que o povo fez no passado, vitórias contra inimigos maiores do que eles, prevalecer contra nações poderosas, serem libertos do cativeiro ou serem levados para o cativeiro, tudo isso era Deus manifestando a honra do seu nome. É pelo amor do seu próprio nome que ele fazia todas essas coisas aí. Deus quer de fato glorificar o seu nome. Fazer com que nós venhamos reconhecer essa glória. Por isso Cristo começa essa oração assim. Não é? Então, a oração é que Deus nos conceda, antes de mais nada, que possamos conhecer a Ele de maneira correta. Não é? A pergunta para a nossa reflexão aqui: o que leva pessoas a blasfemar o nome do Senhor? O que leva pessoas, o que leva instituições, grupos, não é?
O que leva as pessoas a não se importarem tanto com o nome de Deus? O que levou Israel, no passado, não é, a blasfemar o nome do Senhor? Por que eles faziam isso? Qual a razão? E a resposta, clara para isso, falta de conhecimento. Falta de conhecimento do quê? De quem? Falta de conhecimento de Deus. Não é o que o texto da palavra do Senhor nos ensina? Por exemplo, Oséias 4, verso 1 ao 6, nós lemos bem assim: ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. É uma repressão ao seu povo. Não há conhecimento de Deus, certo? Só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência. Um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves dos céus. E até os peixes do mar serão tirados. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso tropeçará de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite. E destruirei a tua mãe. A ênfase agora do versículo. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Que palavra dura, não é? Israel não honrava o nome do Senhor, por quê? Eles rejeitaram o conhecimento. Deus diz, não há conhecimento de Deus. Os habitantes da terra, referindo-se ao seu povo, não conhecem ao Senhor. Eles rejeitaram a lei do Senhor. Eles não observam os mandamentos. Eles não se importam com os mandamentos do Senhor. E o que segue após isso é pecado. É mais uma vez submeter a idolatria ao pecado. Era o que Israel fazia. Por falta de conhecimento, então a oração de Cristo nos ensina que antes de qualquer outra coisa, que Deus nos conceda a bênção de conhecê-lo corretamente. Porque se nós conhecemos ao Senhor, nós o honraremos. Não dá para conhecer o Deus da glória e ficar parado diante dele sem fazer coisa alguma e não perceber transformação em nossa vida por conhecer tamanha revelação. Se nós conhecemos a Deus, isso mudará nossas vidas. Isso já é em si uma transformação. É consequência do conhecimento de Deus. A rejeição do conhecimento de Deus, não é, no entanto, infelizmente, leva ao pecado. Leva à rejeição de sua lei. Quando lemos Isaías 48, verso 9 a 8, o Senhor diz: por amor do meu nome retardei a minha ira, e por amor do meu louvor me refrearei para contigo, para que te não venha a cortar. Eis que já te purifiquei, mas não como prata. Escolhi-te na fornalha da aflição. Por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome? E a minha glória não darei a outrem. É esse o desejo de Deus, que nós viemos conhecê-lo, reconhecer quem Ele é. Quando o Senhor nos dá o terceiro mandamento, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Ele está falando justamente sobre isso. Reconheçam quem Deus é. Se vocês desonram a Deus, não obedecendo, ou usando o nome dele como qualquer coisa, é sinal de que vocês não o conhecem. Que vocês, quando pensam em Deus, vocês não têm cuidado, vocês não lembram que estão falando do grande rei do universo. Essa é a razão do terceiro mandamento. Por isso, o Senhor disse em Levítico, como nós lemos no texto, quem blasfemar o nome do Senhor será apedrejado, será morto. E nós vemos no próprio livro acontecendo isso. Aconteceu no arraial de um jovem, não é? Um jovem mestiço ali, mas israelita, era filho de israelita também. Numa contenda com um homem, não é? Eles contenderam, eles brigaram, e então, brigando, né, como bêbados, porque perdem a razão, não é? Perdem o controle das suas emoções, blasfemou. Blasfemou. Amaldiçoou o nome de Deus, blasfemando. E qual foi a ordem? Eles todos levaram aquele jovem a Moisés, não é? Esperando o que ia acontecer a partir dele, porque eles sabiam da lei. Moisés esperou então a resposta de Deus. E a resposta foi o quê? Levem-o para fora do arraial.
E cada testemunha que ouviu ele blasfemar, colocará a mão sobre ele como testemunha e apedrejarão esse jovem. Foi isso que aconteceu. É por isso que Cristo está aqui na oração do Pai Nosso, dizendo: a primeira coisa que vocês, como discípulos, precisam pedir, Deus é o Pai de vocês, mas a primeira coisa que vocês precisam pedir é que Ele conceda a bênção de vocês, não é? Conhecerem a Ele corretamente, para que vocês o honrem, para que vocês santifiquem o seu nome. Precisamos conhecer a Deus, irmãos, então, todos os dias. Precisamos nos dedicar a aprender das Escrituras. Saturar o nosso coração, a nossa mente de conhecimento de Deus, para que isso seja uma verdade. O próprio texto de Oséias, mas agora capítulo 6, versículo 3 diz: então conheçamos, porque o capítulo 4 é uma repreensão ao povo que voltou-se à idolatria por falta de conhecimento de Deus. Aí o capítulo 6 ele vai dizer bem assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva, como chuva sarôdia que rega a terra. Oséias 6, verso 3. Prossigamos, não é? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E então no verso 12 e 13 do capítulo 4 ele diz: o meu povo, qual é a consequência na vida de Israel por não conhecer a Deus, por rejeitar a lei? Olha o que ele diz: o meu povo consulta a sua madeira. Isso é uma vergonha. Você entende que palavras humilhantes são essas aqui? O meu povo consulta a sua madeira. O povo que viu Deus manifestar a sua glória, derrubando nações ímpias, agora, pela rejeição do conhecimento de Deus, estão buscando a sua madeira. Ele vai dizer o quê? Não é? Ele busca a sua madeira e a sua vara lhe responde. Não é? Porque o espírito de luxúria os engana e prostituem-se, apartando-se da sujeição do seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho e do álamo e do almeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Deus está mostrando as consequências visíveis na vida do povo de Israel. Vocês rejeitaram o conhecimento do Deus de vocês, pois eu rejeito vocês. E o resultado da rejeição de vocês ao conhecimento de Deus é que vocês voltaram a fazer essa coisa tola. Que coisa tola? Se dobrar diante de uma imagem que vocês fizeram. Fazer um ídolo de madeira, um ídolo de pau, e dizer bem assim: esse é o meu Deus, e ele me responde. E o pior, como o texto fala aqui: o meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde. O pior de tudo é vocês terem convicção, mesmo sabendo que há um Deus só, de que aquela madeira, aquele pedaço aquele ídolo de madeira que vocês fizeram, responde a vocês. Responde a vocês. Vocês nunca ouviram em nosso contexto alguém dizendo que orou, que buscou, que jejuou, que fez um voto a santo fulano, Beltrano, ciclano, e foi atendida a sua prece? Esse é o nosso contexto, irmãos. E é isso que o texto está dizendo aqui. Israel caiu nisso. E a razão disso é falta do conhecimento de Deus. Eles não podiam santificar o nome do Senhor nas nações, porque eles não conheciam o Senhor. Não é? Por isso a exortação: prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Cristo, então, com esse ensino, com esses princípios, ele nos traz algo muito importante. Ele não ensina que nós devemos apenas orar. Isso é uma oração. Mas Cristo não quer que nós somente oremos. Quando ele diz para você orar a Deus Pai, para que ele conceda para você pão, ele está dizendo para você só orar e não trabalhar? Deus é nosso Pai, então vamos orar. E a oração da fé vai fazer com que caia pão francês do céu. O pão carteiro aí, segura, abre a sacola. É assim? Não. Ele quer que nós venhamos orar e trabalhar duro. Ele é que providencia tudo. E nós participamos da sua providência. Ele nos manda trabalhar. E então vamos ter a consciência, não é? De que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Salmo 127. Tem que haver essa consciência em nós. Mas Cristo então não nos ensina apenas orar a Deus: Senhor, conceda-nos
que nós conheçamos o Senhor perfeitamente. Aí nós vamos fazer como aquele tipo de irmão, de crente, que diz bem assim: eu não preciso ler a Escritura, eu não preciso estudar a Bíblia, eu não vou para a catequese, eu não participo de estudo nenhum, eu não vou nem mais para o culto, porque eu posso orar aqui, eu sei que o Pai do céu me ouve. Tem gente que é assim. Para que ficar lendo Bíblia? Isso esfria, né? A letra mata, isso esfria. Essas interpretações engraçadas que eles fazem. Isso esfria. Cristo está nos dizendo que nós precisamos pedir a Deus que Ele nos conceda conhecê-lo corretamente. Como conheceremos a Deus corretamente? De joelho dobrado só? Conhecimento, irmãos. Ele está falando de conhecimento. Então nós aprendemos justamente que não, nós precisamos sinceramente buscar a Deus por isso. Clamar ao Senhor, sim, mas precisamos buscar conhecimento do Senhor na Escritura. Ele nos deu um livro. Ele nos deu um livro. Por mais que nós tenhamos a liberdade de orar ao Senhor, cada cristão chega diante de Deus por meio de Cristo, no nome de Cristo, e Deus o ouve. Por mais que isso seja uma bênção e aconteça, ainda assim Ele nos ordena a estudar a Escritura. Ele nos deu um livro. Nós temos que conhecer o que esse livro diz, porque essa é a sua revelação. Cristo nos revelou o Pai e enviou o seu Espírito Santo para nos conduzir na consciência de quem somos. Isso é uma maravilha, eu sou filho de Deus. Não é? O Espírito me convenceu disso. Convenceu por meio do quê? Foi por meio da pregação da palavra. A palavra teve que ser pregada, irmãos. Por isso nós aprendemos na Escritura essa riqueza maravilhosa para nós. Quando nós lemos, por exemplo, em Colossenses 3, verso 16, a palavra de Cristo habite em vós ricamente, ou seja, em abundância. A palavra de Cristo tem que habitar na igreja, na vida da igreja, em abundância. Não pode ser uma coisinha que a gente usa de vez em quando, não. Um versículozinho que a gente usa no culto. O culto, 90% do culto é cântico e mais cânticos, e orações longas de 10, 15 minutos, não é? E a pregação da palavra é uma coisa pequena, sem valor, que não ajuda as pessoas a pensar. Nós precisamos raciocinar sobre o que Deus está nos dizendo. Nós temos que ouvir aplicações do Evangelho. Nós precisamos saber que Deus está falando conosco. E, de fato, nos dizendo: meu filho, é assim. E eu preciso ouvir a pregação para isso. Não é? Então a pregação não é algo desprezível. Ele fala: habite, a palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda a sabedoria, ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros. Com o quê? Com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Dessas formas que foram ditas aqui, a palavra tem que habitar. O que nós fazemos então em um culto solene é ser fiel à Escritura em tudo que nós fazemos, para que a palavra habite ricamente em nosso meio, para que tenhamos conhecimento de Deus e venhamos santificar o seu nome. É isso que nós aprendemos aqui na Escritura. Não é? Então, nós podemos entender a importância do estudo da palavra de Deus. Nós podemos entender a importância da catequese, do ensino, da doutrina, para dizer assim: é assim, por que não aquilo e não aquilo outro? Por que é assim? Por que Cristo veio e se encarnou? Por que isso aí? Nós precisamos raciocinar sobre isso, entender essas doutrinas em nosso coração. E esse conhecimento é o que Deus usa para nos dar fé, para fortalecer nossa fé, o conhecimento da palavra de Deus, não é? É por isso que são importantes as visitas pastorais, para que haja esclarecimento, para que haja perguntas, não é? Para que os membros possam aprender mais, questionar coisas, tirar dúvidas de coisas. Tudo isso é para que a palavra habite em nosso meio de maneira rica. É por isso que é importante a comunhão dos irmãos, o compartilhar, o conversar sobre a palavra de Deus, o testemunhar uns para os outros, o animar o irmão com a Escritura, com a palavra, com a verdade do Evangelho, e o irmão compartilhando a sua própria experiência com o outro, e o exortando e o animando a confiar em Deus. A palavra tem que habitar ricamente no meio da igreja, irmãos. É por isso que o culto é tão importante. Porque o que fazemos do começo ao fim do culto é ler a Escritura, é orar baseado na Escritura, guiado pela Escritura, é cantar hinos que são bíblicos, moldados pela Escritura, é cantar salmos que são a própria Escritura cantada, não é? E é ouvir a pregação da palavra de Deus. É podermos abrir a nossa boca com alegria e convicção e confessar publicamente a fé que nós vemos na Escritura. Tudo isso
não é? Fortalece a vida da igreja para que a palavra habite ricamente. E então, quanto mais conhecimento de Deus por esses meios de graça que Ele nos deu, mais aprenderemos quem Ele é, mais temeremos ao Senhor e poderemos então fazer o que Cristo está nos ensinando aqui. Santificado seja o teu nome. Se houver rejeição, não poderemos de fato honrar ao Senhor, irmãos. Por isso, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A última parte, então, nós aprendemos que Cristo nos ensina que Deus nos chamou justamente para este fim. Nós cantamos no início do culto o hino, o sacrifício de louvor. Nós cantamos que nós nascemos para adorar o Senhor. Foi para este fim que Cristo nos chamou. Ele não chamou para você ser um membro ou alguém desfalcado ou alguém que vai completar um time. Isso aqui não é um time. Isso é um corpo que tem um propósito único de glorificar a Deus. Então isso tem que ficar bastante claro em nossa vida, irmãos. Pensemos então naquilo que nós observamos no céu. Não porque nós vemos o céu, né, onde Deus está, mas porque Deus revela como algumas coisas sobre lá. E uma delas que eu acho maravilhosa é de Isaías 6, nessa visão maravilhosa que Isaías teve. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus ossos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros. Eles clamavam, eles diziam uns aos outros, eles dizem uns aos outros. E o que eles dizem? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os serafins diante do trono do Senhor estão olhando uns para os outros, contemplando a glória de Deus, e estão clamando: Deus é santo, Ele é santo. E eles fazem isso porque o conhecem. Por mais que sejamos limitados ainda, não é? Nós temos uma pequena demonstração disso no culto, na oração, no conhecimento que Deus nos dá aqui, para nos dar a esperança de que um dia, irmãos, seremos mais próximos do Senhor, literalmente falando, do que tais serafins. Cristo, o nosso Senhor, homem como nós somos, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Deus o colocou como homem em uma posição infinitamente superior dos seus irmãos, a dos anjos. É por isso que Hebreus capítulo 1 diz o que Deus, o Pai, fala do seu Filho, que jamais falou para uma criatura, reconhecendo que ele, dizendo justamente o que ele é. Deus poderoso. Tu és Deus. Os anjos de Deus o adorem. E em Cristo nós temos a promessa de que um dia, seremos aproximados de maneira real desse trono maravilhoso de glória. Estaremos ali ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? E poderemos ver essa grande família que Deus amou na eternidade manifesta. É isso que nós esperamos como igreja. Estar diante de Deus. Em Cristo nós fomos elevados, a nossa natureza foi elevada acima dos anjos. É por isso que hoje nós recebemos a exortação da palavra de Deus, como nós lemos em Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo exorta a igreja a isso. Reconheçam essa realidade, apresentem a vida de vocês, não é, em sacrifício vivo a Deus, santo e agradável, para santificá-lo, para honrá-lo. A vida de vocês é um culto ao Deus Santo, é um culto racional, um culto com conhecimento, que vocês fazem aquilo que Deus ordenou em sua palavra. É o culto racional. Irmãos, a restauração prometida no exílio, quando nós observamos essa promessa do Senhor, e o que ele mesmo disse no exílio, ele poderia ter deixado o povo que desonrou o seu nome ser destruído. Israel desonrou o nome do Senhor nas nações, e ele poderia simplesmente ter destruído Israel. Mas por causa do seu próprio nome, que é santo, ele não fez. E nós lemos o texto de Ezequiel 36, 22 a 23, pulando algumas coisas, ele diz bem assim: assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome. Eu santificarei o meu grande nome, e os gentios saberão que eu sou o Senhor.
Por mais que Israel tivesse pecado, Deus disse: é por amor do meu nome que eu vou preservar a igreja. É por amor do nome dele que nós estamos de pé. Porque ele nos criou para a sua glória. E ele mesmo diz: eu não vou deixar que o meu nome seja envergonhado. Meu nome será santificado. E é isso que está nos ensinando no início da sua oração. Santificado seja o teu nome. E é isso o propósito nosso como povo de Deus. Nós vemos em Tito, por exemplo, Tito 2, verso 11 a 14, porque a graça salvadora de Deus se ha manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciado à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Salvador, nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Nós fomos chamados para sermos santificados em Deus, não é? E aí, nós vemos, por fim, em Hebreus, em Abacuque, capítulo 2, versículo 14, o que o profeta diz: porque toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Quanto mais conhecemos a Deus. Essa é a promessa final. Chegarmos a um patamar de nossas vidas, porque o pecado será tirado de nossa carne, de nossa natureza. Seremos revestidos de glória por Cristo. E chegaremos a um patamar de conhecimento de Deus, que nos levará de todo o nosso coração e de maneira perfeita. Sem chance alguma mais de voltar atrás, de errar. Porque Ele nos redimirá de maneira perfeita para isso, para reconhecermos por toda a eternidade que Deus é santo, que Ele é incomparável. Esse é o nosso chamado como igreja. Por isso o Senhor Jesus Cristo nos ensina justamente isso. Então, orem a Deus em suas vidas. Diante do Senhor, clamem a Ele: Senhor, eu preciso te conhecer. É o conhecimento do Senhor que me faz, na hora da angústia, lembrar que eu tenho um Deus. É o conhecimento do Senhor que me faz, na hora da tentação, lembrar que Deus está sobre mim. Ele colocou o seu nome sobre mim, que eu estou aqui para honrá-lo. É nessas horas que nós precisamos clamar por Deus. Cristo nos traz conhecimento de quem Deus é, nos aproxima. Aproveitemos então a presença do Senhor, irmãos, e santifiquemos o seu nome. Amém.